Oi turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filo dos plateumintos, que é um dos conteúdos referentes à Biologia 3, comportando aí as aulas 8 e aula 9. Dentro desse conteúdo, turma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morfologia e a fisiologia desses organismos. Vamos falar também um pouquinho sobre os tipos de reprodução e vamos falar também sobre a classificação dos plateumintos, envolvendo também os seus ciclos de vida e também as possíveis doenças que podem ser causadas por esses organismos. Também, ao final da aula, vamos resolver alguns exercícios. Espero que vocês entendam e venham junto comigo. Bem, pessoal, esse capítulo 13, referente ao filo dos plateumintos, vai envolver aspectos de morfologia e fisiologia, bem como reprodução e classificação. Se vocês quiserem acompanhar comigo esse capítulo, está lá na página 246 e segue até a página 254, ok? Então, inicialmente, gente, os plateumintos são chamados de vermes achatados. O termo verme, ele diz respeito a qualquer organismo que apresenta um corpo alongado, fino e sem pernas. Então, a gente diz que o termo verme, ele não apresenta nenhum significado filogenético, não traz nenhuma classificação para esse grupo de organismos, tá bom? Os plateumintos são chamados de vermes achatados também porque apresentam um corpo achatado dorsoventralmente. E a gente vai ver que essa característica ocorre principalmente porque os plateumintos são vermes acelomados, tá bom? Nós temos plateumintos tanto de vida livre, que podem ser aquáticos ou terrestres, como por exemplo as planárias, tranquilo? E nós também temos plateumintos parasitas. Como exemplo, eu posso citar a tênia e o esquistossomo, que são organismos endoparasitas, ou seja, parasitam organismos internamente. Então, ao contrário do que muita gente pensa, nem todos os plateumintos eles são parasitas. Nós temos as planárias, que são aí plateumintos de vida livre, ok? Então, em relação à morfologia e fisiologia, vamos lá. Plateumintos são triblásticos, a gente já viu isso em sala de aula, triblásticos porque apresentam os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Plateumintos são organismos acelomados, ou seja, não tem aquela cavidade celomática, ou seja, não tem aquela cavidade onde vão acomodar os seus órgãos internos, ok? Então, plateumintos são acelomados. Além disso, nos plateumintos, gente, surgiu um fenômeno chamado de cefalização. O que é isso, professor? É a maior concentração de órgãos sensoriais na região da cabeça, como a gente pode ver aqui nesse desenho, ó. Então, os plateumintos vão ter a maior concentração de suas células nervosas na região da sua cabeça. Então, a gente chama esse fenômeno de cefalização, tá, gente? Por que isso foi importante? Porque isso fez com que esses organismos tivessem uma melhor capacidade de controle dos seus movimentos e assim conseguissem localizar ou capturar melhor suas presas, tá bom? Então a cefalização começou nos plateumintos. Além disso, os plateumintos também apresentam simetria bilateral. O que é a simetria bilateral? Está aqui nesse desenho. Ó. Quando você olha para esse desenho, você percebe que existe apenas um único plano passando pelo centro do animal que divide ele em dois lados iguais ou simétricos. Quando um organismo apresenta essa característica, você diz que ele é um animal bilatério, apresenta simetria bilateral, ok? E nesse desenho aqui a gente vê as características de triblastia e o fato deles serem acelomados. Você percebe que eles possuem a ectoderme em vermelho, mesoderme em verde e em marrom a endoderme. Não apresentam celoma. Se você observa aqui, a cavidade aliás, o folheto embrionário em verde, a mesoderme, não apresenta nenhuma cavidade em seu interior, ou seja, são organismos acelomados. Em relação ao revestimento, sustentação e movimento desses organismos. Gente, nós temos plateumintos de vida livre e temos plateumintos parasitas. Então, isso vai mudar muito também
o seu revestimento, sustentação e seus movimentos. Por exemplo, plateumintos de vida livre. Nesse caso, plateumintos de vida livre, eles vão ter que caminhar sobre superfícies, por exemplo. Então, plateumintos de vida livre, como as planárias, produzem muco que vão facilitar a movimentação desses organismos, ou seja, vão diminuir o atrito da região ventral desses organismos com as superfícies planas, tá bom? Então, eles vão ter uma epiderme produtora de muco. Já os plateumintos parasitas, gente, como eles não se movimentam em superfície, por exemplo, eles estão parasitando alguns hospedeiros, eles não têm essa produção de muco. Ao invés disso, eles vão ter uma estrutura protetora chamada de cutícula. É uma estrutura sobre a epiderme que vai proteger o corpo desses organismos contra a ação enzimática dos hospedeiros. Então, é uma forma de proteção. Nos plateumintos de vida livre, nas formas livres, nós vamos ter a presença de ocelos na região da cabeça, tranquilo? Esses ocelos são olhos primitivos, no entanto, não formam imagem, gente. Apenas distinguem a presença ou ausência de luz, ok? Já nos parasitas, nós temos na região da cabeça, vocês podem observar aqui no desenho, a presença de ventosas ou então ganchos, que são utilizados por esses organismos para agarrar, para segurar no trato intestinal dos hospedeiros, ok? Em relação à digestão, nós também vamos ter uma diferenciação aí entre plateumintos de vida livre e plateumintos parasitas. Por exemplo, nos animais de vida livre, eles costumam ser carnívoros, se alimentam de pequenos invertebrados. O tubo digestivo desses organismos de vida livre, você vai chamar de incompleto. Por quê? Porque só apresentam apenas uma única cavidade, tanto para alimentação, como para a evacuação dos resíduos alimentares, ou seja, não possuem ânus, apenas boca. A digestão, ela é tanto extra como intracelular, ou seja, a digestão vai começar fora da célula, dentro de uma cavidade digestória, ok? Que você pode ver aqui no desenho, representado em azul, a cavidade digestória. E vai terminar dentro da célula, mais especificamente no citoplasma. Então, essa digestão ela é extra e intracelular. Como eu disse, os resíduos, assim como são ingeridos pela boca, são também eliminados pela boca. Já nos organismos parasitas, como por exemplo a tênia, a gente não vai encontrar tubo digestório por motivos óbvios. Como esses organismos, gente, eles sobrevivem, eles vivem no trato gastrointestinal dos seus hospedeiros, eles já adquirem o alimento digerido pelo sangue do hospedeiro, certo? Aliás, digerido pelo sistema digestório do hospedeiro, ok? Então, aqui um desenho que mostra pra gente, ó, o tubo digestório de plateumintos de vida livre. Você observa que tem apenas um único orifício, tanto para alimentação como para evacuação do alimento, que é a boca. E você percebe que existe uma estruturazinha que consegue ser projetada para fora do organismo, para justamente ingestão dos alimentos, que a gente vai chamar de faríngeo. Gente, em relação à respiração, circulação e excreção, esses organismos, os plateumintos, não vão apresentar nem sistema circulatório e nem sistema respiratório. Muita atenção para isso, tá? Professor, então como é que eles vão conseguir respirar? Através de difusão. O corpo desses organismos, gente, são tão pequenos, são tão delgados, que eles permitem as trocas gasosas através da sua própria epiderme. Então, você tem a difusão do oxigênio até o centro do corpo do plateuminto e o CO2 fazendo o sentido inverso. Então, não apresentam sistema respiratório. A difusão dos gases, ela ocorre através da própria epiderme, ok? Também não apresentam um sistema circulatório. Então, como é que funciona a distribuição dos nutrientes? A distribuição dos nutrientes ela ocorre através da cavidade digestória. A gente consegue observar aqui nesse desenho. Ó. Se você observar, a cavidade digestória, representado aqui, aliás, nesse outro desenho, a cavidade digestória, gente, está representado aqui de marrom. Ó.
Então, você percebe que a cavidade digestória percorre todo o corpo do platelminto. Então, quem vai distribuir os alimentos? Não é um sistema circulatório, vai ser, ao invés disso, o sistema digestório. Ok? Então, platelmintos não apresentam nem sistema respiratório e nem sistema circulatório. Professor, em relação ao sistema excretor, o sistema excretor, sim, gente, já vai estar presente. Você só precisa diferenciar dois tipos de substâncias. Nós temos, primeira substância, os excretas nitrogenados. O que é um excreta nitrogenado? Um excreta nitrogenado, gente, são resíduos metabólicos oriundos da degradação de proteínas. No caso dos platelmintos, nós temos a excreta nitrogenada amônia. Então, a amônia é um excreta nitrogenado que nos platelmintos vai ser eliminado por difusão através da pele, ok? Então, o primeiro tipo de substância são os excretas nitrogenados e são eliminados através da pele por difusão, ok? Agora, quando a gente fala em excesso de água e de outros produtos, aí a gente vai ter um sistema excretor específico para isso. As células que compõem o sistema excretor dos platelmintos, a gente chama de solenócitos ou células flama, ok? Solenócitos são células que apresentam apenas um flagelo. Células flama são células que apresentam mais de um flagelo, tendo esse nome porque vão se assemelhar a uma chama de uma vela. Então, olha aqui para o desenho. Se você observar, nós temos inúmeros tubos que percorrem todo o corpo do platelminto. Então, existe um sistema de tubos, ok? Que vai ser responsável, gente, pela eliminação da excreção, através dessas células aqui, ó, a célula flama. Então, você observa que na extremidade de cada tubo, você vai ter células chamadas de células flama, se tiver mais de um flagelo. Se tiver apenas um, vai ser chamado de solenócito. Então, essas células flama, através dos batimentos de seus cílios, vão varrer os excretas para dentro desses tubos, certo? E desta feita, essas excretas vão ser eliminadas para o exterior do corpo através de poros excretores. Então, você tem tubos, você tem as células flama e você tem um tubo excretor que elimina os excretas, ou seja, o excesso de água e outros produtos para fora do corpo. Tranquilo? Esse sisteminha de tubos, células flama e poro excretor, a gente vai chamar de protonefrídeo, ok? Então, os protonefrídeos são o sistema excretor dos platelmintos. Para frente, gente. Em relação à coordenação. Gente, a coordenação dos platelmintos vai ser formada por um sistema nervoso, como eu já disse, centralizado na região da cabeça, no processo chamado de cefalização. Como é que é o sistema nervoso dos platelmintos? O sistema nervoso dos platelmintos é bem simples. Você observa um par de gânglios nervosos na região da cabeça, que é conectado ao restante do corpo por dois cordões nervosos. Então, você observa aqui, ó, um par de gânglios nervosos ou gânglios cerebrais na região da cabeça e dois cordões nervosos que percorrem todo o corpo do animal, ok? Então, esse é o sistema nervoso responsável pela coordenação dos platelmintos. Então, eles também apresentam um par de ocelos nas formas livres de platelmintos, como eu já falei, e além disso, nós temos quimiorreceptores que conseguem perceber a presença de substâncias químicas úteis ou nocivas no ambiente. Em relação à reprodução, gente, esses animais, os platelmintos, eles se reproduzem de duas formas. Tanto na forma assexuada, ok? Como na forma sexuada. Em relação à reprodução assexuada, nós vamos ter um tipo chamado de laceração ou fissão. Então, a reprodução assexuada dos platelmintos é chamada de laceração ou fissão. O que acontece? As planárias, por exemplo, elas conseguem se partirem ao meio e cada um desses fragmentos, elas dão origem a planárias adultas
completas. Então, esse tipo de reprodução assexuada você chama de laceração ou fissão. Elas se partem ao meio, sendo que cada pedaço vai dar origem a duas planárias idênticas adultas, ok? Em relação à reprodução sexuada, gente, o que a gente pode falar? Primeiro, existem organismos como as planárias que são hermafroditas, ou seja, monóicas. Cada indivíduo apresenta tanto o sistema reprodutor masculino, os testículos, como o sistema reprodutor feminino, os ovários. No entanto, mesmo cada organismo apresentando os dois sexos, a fecundação vai ser cruzada, ou seja, o organismo precisa de um parceiro sexual, sendo também chamada de fecundação recíproca, ok? O que acontece? Na cópula, os dois indivíduos unem seus poros genitais e cada um deles introduz o pênis na abertura genital do outro. Então, você observa aqui, ó, que as planárias são organismos hermafroditas, apresentam ovários e testículos no mesmo organismo. Aqui está o poro genital e aqui você observa o pênis desse organismo, ok? O desenvolvimento é direto nas planárias, ou seja, não apresentam estágio larval. No entanto, existem alguns plateumintos, especialmente os parasitas, que ocorre formação de larvas, ou seja, apresentam desenvolvimento indireto. As tênias, por exemplo, esses organismos parasitas também são hermafroditas. Cada anel que forma o corpo de uma tênia, gente, nós vamos chamar de proglotes ou proglótides. Se você observar aqui, ó, nós temos no desenho uma proglote. Uma proglote apresenta tanto o sistema reprodutor masculino, testículo, como o sistema reprodutor feminino, os ovários. Então, você vai dizer que cada proglote dessa é hermafrodita, ok? No entanto, há uma diferençazinha para as planárias. Você lembra que as planárias, eu falei que elas apresentavam fecundação cruzada, ou seja, precisavam de um parceiro sexual. Vai acontecer um pouquinho diferente nas tênias. Por exemplo, as tênias apresentam autofecundação. Basta apenas um único organismo para que a fecundação ocorra, ou seja, a autofecundação. E você vai ter a autofecundação, gente, acontecendo em cada um dessas proglótides. Ou seja, no final, a tênia vai conseguir liberar cada proglote dessa cheia de ovos para a reprodução, ok? Então, você tem aqui, ó, as proglotes grávidas, cheias de ovos. No nosso terceiro e último tópico, gente, nós temos a classificação dos plateumintos. Os plateumintos são divididos em três classes. Nós temos a classe turbelária, onde os organismos são chamados de turbelários. Principal representante dos turbelários, nós temos as planárias. Nós temos a classe trematoda, onde os organismos são chamados de trematódios. Principal representante, o esquistossomo. Nós também temos a terceira classe, a classe cestoda, onde os organismos são chamados de cestódios. Principal representante, as tênias. Vamos ver agora cada uma dessas classes separadamente. Começando, gente, pelos turbelários. Os turbelários, gente, em sua grande maioria, são animais aquáticos e de vida livre. Poucos são terrestres e parasitas. Então, a maior parte são de vida livre e são aquáticos. A minoria são parasitas, ok? O termo turbelário, gente, provém da movimentação desses organismos. Como assim, professor? Quando esses organismos eles nadam, por exemplo, eles provocam um turbilhão na água pela movimentação de seus cílios. Por isso o nome turbelários. Principal representante, nós temos as planárias. Então, essa classe de plateuminto é uma classe bem simples, aliás. Segunda classe, classe trematoda. A classe trematoda comporta os trematódios. O corpo desses organismos, gente, é revestido por uma cutícula, a gente já viu isso, né? Que tem a finalidade de proteger esses organismos da ação enzimática do trato digestório de seus hospedeiros. Apresentam também ventosas ou ganchos, a gente também viu isso, para que eles consigam se prender ao intestino
dos seus hospedeiros, né? Apresentam essas ventosas para que elas possam se prender, e são endoparasitas, parasitam seus hospedeiros internamente. Principal representante da classe Trematoda, nós temos o Schistossoma, certo? O gênero Schistossoma. Então, o principal representante da classe Trematoda é o gênero Schistossoma. Dependendo da região, do continente que nós estejamos falando, nós temos o predomínio de uma espécie diferente. Por exemplo, na África, o Schistossoma que acomete a maior parte da população é o Schistossoma haematobium. Na Ásia, o Schistossoma japonicum, e na América Latina, o Schistossoma mansoni. Então, aqui no Brasil, o Schistossoma mansoni é a causa mais conhecida de uma doença chamada de esquistossomose. Então, a esquistossomose é o nome mais comum, mas nós também temos um termo chamado de xistossomose. Um outro termo é a xistosa ou ainda doença do caramujo. Então, são termos que são bastante utilizados para essa doença causada pelo Schistossoma mansoni aqui no Brasil. Nós temos uma diferenciação entre macho e fêmea, tá, gente? Observa aqui no desenho, o macho, ele mede cerca de 1 centímetro e possui 2 ventosas, e ele vai ter um sulco ao longo do seu corpo, que é chamado de canal ginecóforo, no qual ele vai abrigar a fêmea durante a cópula. Então, os machos, eles abrigam a fêmea durante a cópula, ok? Eles completam o seu desenvolvimento no sistema porta-hepático do hospedeiro definitivo, que no caso é o ser humano, que abriga a forma com reprodução sexuada, ok? Então, como é que funciona, gente, o ciclo de vida do Schistossoma mansoni no ser humano? Ok, vamos lá. Então, imagine aqui que nós temos um ser humano que está infectado pelo Schistossoma mansoni. Então, esses vermes adultos, eles se reproduzem, gente, nas veias do fígado ou então nas veias do intestino do ser humano, ok? Então, os vermes adultos, eles se reproduzem nas veias do fígado ou do intestino. Então, a partir daí, esses ovos, eles conseguem migrar para a cavidade intestinal. Então, na hora que o ser humano infectado, ele evacua, na hora que ele defeca, ele vai eliminar juntamente com as suas fezes ovos, ok? Contendo as larvas. O interessante é que um Schistossoma mansoni, no seu estágio adulto, quando ele se reproduz, ele pode liberar até 400 ovos por dia, ok? Então, os ovos saem com as fezes e caem na água. Ao cair na água, gente, esses ovos, eles originam larvas chamadas de miracídios. Essas larvas são larvas ciliares ativas que sobrevivem de 8 a 12 horas na água. Ok, gente? Passando desse tempo, essa larva ativa, o miracídio, só vai sobreviver se encontrar um caramujo da família dos planorbídeos, do gênero Bionfalaria, ok? Então, os miracídios sobrevivem de 8 a 12 horas na água. Passando disso, só conseguem sobreviver ao penetrarem num caramujo da família dos planorbídeos do gênero Bionfalaria. A partir daí, os miracídios vão se desenvolver, reproduzindo-se a partir de reprodução assexuada, tá, gente? Dando origem aos esporócitos primários, depois aos esporocistos secundários, até que, enfim, dão origem às chamadas cercárias, ok? Essa cercária, então, sai do caramujo, e essa cercária nós costumamos dizer que é uma larva ativa que pode penetrar na pele do ser humano. Então, a partir de um miracídio, nós podemos gerar até 300 mil cercárias, ok? Então, nós temos uma característica muito importante aqui nesse verme. Para compensar a quantidade de larvas que não conseguem infectar o humano, eles vão produzir uma grande quantidade de cercárias. Ok, gente? Então, esse é o ciclo de vida
do Schistosoma amazoni em seus hospedeiros. Então, nós temos o hospedeiro intermediário, o caramujo, da família dos planorbídeos, do gênero Bionfalaria. E como hospedeiro definitivo, nós temos o ser humano, ok? Então, o Schistosoma amazoni é um plateuminto que apresenta dois hospedeiros, um definitivo, o ser humano, e o intermediário, o caramujo. Ao penetrar na pele, essa larva, gente, a cercária, pode provocar uma reação alérgica com coceira, vermelhidão e dor. Pode ocorrer também problemas no fígado, no baço e no intestino, com diarreias, dores abdominais e emagrecimento. Então, são alguns dos sintomas dessa doença, tá bom? O baço e o fígado crescem, aumentando o volume da barriga. Então, vem aí o nome vulgar para a esquistossomose, chamada de barriga d'água. Então, uma questão, por exemplo, gente, pode perguntar para vocês por que a esquistossomose é chamada de barriga d'água. Você vai dizer, porque um dos sintomas dessa doença é o aumento de volume do baço e do fígado, gerando um edema na barriga, ok? Quais são as medidas profiláticas para essa doença? Inicialmente, nós temos que diferenciar o termo medidas profiláticas de tratamento. Não é a mesma coisa, tá, gente? Medidas profiláticas são formas de prevenção. No tratamento, o indivíduo já está doente, você vai tratá-lo. Então, quais são as medidas profiláticas importantes? Não nadar, nem andar em espelhos d'água que estejam contaminados com miracídio ou com a cercária. São popularmente chamadas de lagoas de coceiras. É importante também a utilização de luvas e botas de borracha. Um saneamento básico adequado, que vai impedir justamente que essas larvas cheguem até os espelhos de água, contaminem alimentos, por exemplo, a própria água. Ferver a água antes de beber. O controle dos caramujos planorbídeos, nós temos um controle chamado de controle biológico, onde você utiliza predadores naturais para conter a proliferação desse hospedeiro intermediário. Tratamento dos próprios doentes para evitar a proliferação da doença, ok? E evitar a evacuação próximo a lagoas, rios ou represas e utilizar redes de esgoto adequadas. Então, são medidas profiláticas para a esquistossomose, ou mais conhecida como barriga d'água. Uma classe também muito importante, gente, que é a classe que nós vamos falar por último, é a classe cestoda, ok? Que comporta aí os organismos chamados de cestódios. Os principais exemplos são a Taenia solium e a Taenia saginata, mas também nós temos umas duas espécies do gênero Echinocus, que são vermes que se desenvolvem no tubo digestório de vertebrados e causam doenças no ser humano, ok? Como eu disse, uma característica importante desses parasitas são que eles não apresentam tubo digestório, uma vez que eles absorvem o alimento já digerido do intestino do seu hospedeiro, ok? Como é que se organiza o corpo do principal representante dos cestódios, que são as tênias? Nós temos o corpo da tênia, que é chamado de estróbilo. Você percebe que o estróbilo é formado por vários anéis, que são chamados de proglótis ou proglótides, ok? Nós temos também a cabeça, que também é chamada de escólex, ok? O escólex, ou cabeça, vai conter estruturas de fixação, chamadas de ventosas, ou então uma coroa de ganchos, chamada de rostro, que serve para prender o parasita na parede do intestino do hospedeiro. Então, o corpo de uma tênia é formado pelo escólex, certo? Você tem aqui também o colo e a cabeça, o estróbilo, aliás, aqui, tá, gente? O estróbilo, formado por proglótides, o colo, a cabeça ou escólex. Cada anelzinho desse, gente, que é a proglótide, a gente já disse, né? Contém ambos os sistemas reprodutores, masculino, testículo, e feminino, os ovários, onde se realiza a autofecundação. Então, mais uma vez aqui, você tem aqui a região da cabeça, chamada de escólex, você tem o colo,
e você tem a região do corpo sendo formado pelas proglótides, os estróbilos. A teníase, gente, vai ser a doença causada pelas tênias. Nós temos duas espécies de tênia. O que vai mudar? O hospedeiro intermediário. A tênia solium apresenta como hospedeiro intermediário o porco. A tênia saginata apresenta como hospedeiro intermediário o boi. Ambas apresentam em seu ciclo de vida como hospedeiro definitivo o ser humano. Então, nesse esqueminha aqui, eu vou apresentar para vocês o ciclo de vida da tênia. Nesse caso aqui, nós temos a tênia solium, tá bom? Mas a tênia saginata apresenta o mesmo sistema, o mesmo esqueminha, você só substituiria aqui o hospedeiro intermediário, que seria o boi, ok? Então, como é que funciona? Então, imagine aqui que nós tenhamos uma pessoa infectada com a tênia, ok? Então, uma pessoa, ela adquiriu, de algum jeito, né, esse verme, e esse verme, gente, ele vai sobreviver no intestino delgado do ser humano, ou seja, as formas adultas vão sobreviver e se reproduzir no intestino delgado. Então, uma tênia adulta, ela começa a sofrer autofecundação nas suas proglótides. Essas proglótides vão ser liberadas junto com as fezes, tá bom? Então, cada uma, gente, dessas proglótides apresentam cerca de 30 a 80 mil ovos. Então, nas fezes, você pode conter aí de 30 a 80 mil ovos da tênia. Então, essas proglótides saem com as fezes e liberam no ambiente os ovos com a larvinha, com o embrião, chamado de hexacanto ou oncosfera. Então, a oncosfera vai cair no ambiente, ok? E vai contaminar a água e vegetais. Então, o porco ou o boi vai se alimentar desses vegetais ou vai ingerir essa água contaminada. Então, o porco ingeriu os ovos com esse embrião, a oncosfera. Então, a oncosfera vai parar lá no estômago do boi ou do porco, nesse caso o porco. As enzimas digestivas do porco vão digerir a casca desse ovo e vão liberar a oncosfera. A oncosfera, gente, vai perfurar a cavidade intestinal do boi ou do porco, vai se instalar na musculatura e vai começar a crescer, ok? Então, as larvas perfuram o intestino e migram para a musculatura do porco ou do boi. Então, lá, essas larvas começam a crescer e adquirem um aspecto de uma vesícula cheia de líquido. Então, nessa imagem aqui, ó, quando você vê, nós temos um cisticerco. Um cisticerco é uma larva que apresenta um formato de vesícula cheia de líquido. Quando você olha a olho nu, você vê uma esferazinha branca. Por isso que o cisticerco, ele é chamado popularmente de canjiquinha, ok? Então, como é que um ser humano ele adquire a teníase? Quando ele consome a carne contaminada com o cisticerco. Então, o cisticerco vai parar lá no intestino delgado e ele vai começar a crescer e dar origem a uma tênia adulta e o ciclo ele continua, ok? Então, esse é o ciclo de vida da tênia. Hospedeiro definitivo, o ser humano. Hospedeiro intermediário, o porco, se a tênia for a tênia solium, ou o boi, se a tênia for a tênia saginata. Quais são os sintomas da teníase, gente? Muitas vezes a teníase não apresenta alguns sintomas, ok? Mas pode ser constatada dor abdominal, perda de peso, dor de cabeça, etc. Quais são as medidas preventivas? Saneamento básico, né? Para impedir a contaminação do ambiente, da água, de vegetais, por exemplo. Uso de redes de esgoto privadas, ok? Fossas adequadamente tratadas, inspeção sanitária dos matadouros com eliminação da carne de animais contaminadas, evitar a ingestão de carnes cruas ou mal cozidas e o próprio tratamento dos doentes são algumas medidas preventivas, profiláticas. Ok? Muito mais grave do que a teníase, gente, nós temos a cisticercose humana, ok? Professor, qual é a diferença da teníase para a cisticercose humana? Essa doença, gente, vai envolver o mesmo organismo,
a tênia sólium ou tênia saginata. No entanto, a grande diferença é que na cisticercose, o ser humano ele não vai ingerir o cisticerco, ele vai ingerir os ovos que contêm a oncosfera, que ele mesmo eliminou, ou então um outro humano. Ou seja, na cisticercose, o ser humano passa a ser o hospedeiro intermediário, ok? Então é importante que a gente saiba diferenciar. Na teníase, o hospedeiro intermediário é o porco ou o boi, e o ser humano, o hospedeiro definitivo. Na cisticercose, o homem passa a ser o hospedeiro intermediário. Certo? Para frente. Essas oncosferas, assim como acontece na teníase, no porco, né? No ser humano, vão ser liberadas e vão se alojar, por exemplo, gente, nos olhos, dando origem à cisticercose ocular, no cérebro, dando origem à neurocisticercose, pode se alojar na pele, nos músculos e etc. Então, nós temos aqui o ciclo de vida, ó. O mesmo ciclo de vida, só que na cisticercose, o ser humano não vai se alimentar da oncosfera. Aliás, desculpa, não vai se alimentar do cisticerco aqui, ó. Vai se alimentar da própria oncosfera. Então, o ser humano vai ser hospedeiro intermediário. Quais são os sintomas da cisticercose? A gravidade da doença depende do órgão atingido e pode levar à cegueira ou até à morte. O tratamento pode ser feito com cirurgias e medicamentos que destroem o cisticerco. Medidas preventivas: saneamento básico, hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos antes de manipular alimentos ou após a evacuação, não levar a mão suja à boca e comer alimentos bem higienizados são medidas profiláticas, tá, gente? Pronto, uma vez que nós terminamos o capítulo, gente, foi publicada também para vocês uma aula de exercícios. Vou resolver com vocês aqui algumas questõezinhas que vão exemplificar os exercícios que vocês vão encontrar, tá bom? Então, pronto, página 256, questão 4. Diz assim: sobre os plateumintos, é correto afirmar que os parasitas são todos. Então, ele está falando das espécies parasitas do filo dos plateumintos. Letra A, são poliquetos. Gente, poliquetos a gente vai ver em aulas posteriores que são filos. Aliás, desculpem, os poliquetos são classes dos filos dos anelídeos. Então, isso já torna o item falso, porque nós não estamos nos anelídeos, nós estamos falando sobre plateumintos. O que tornou o item B também falso, porque ele diz poliquetas. Poliquetas é uma classe dos anelídeos. Letra C, são triblásticos, verdadeiro. São celomados, falso. A gente viu que uma das características dos plateumintos são organismos acelomados. Então, o item C também está falso. Item D, os plateumintos parasitas são triblásticos, verdadeiro. Acelomados, verdadeiro. Possuem células flama, verdadeiro. E não pertencem à classe dos trematodos e cestodos. Tá falso, né, gente? A gente viu que os parasitas dos plateumintos estão justamente nas classes dos trematodos e dos cestodos, ou seja, item correto, item é de Eva. Questão 7, da página 256. Vem comigo. As planárias são vermes acelomados, pequenos e achatados dorsoventralmente. Apresentam um tubo digestório com inúmeras ramificações. O tamanho e a forma da planária estão diretamente relacionados. Gente, nós vimos no começo dessa aula que os plateumintos, eles vão ter um tamanho pequeno e vão ser achatados porque são organismos acelomados. Portanto, não possuem cavidade celomática, portanto, não têm onde acomodar os seus órgãos internos, ou seja, não possuem órgãos nem sistemas elaborados. Ou seja, o item correto dessa questão é o item E de Eva. Não apresenta um sistema circulatório. Questão 12, da página 257.
Platelmintos são animais de corpo achatado dorsoventralmente. Alguns representantes do filo têm vida livre, sendo aquáticos ou terrestres. Outros são parasitas. Nesses indivíduos faltam os sistemas: 1, respiratório; 2, digestório; 3, circulatório; 4, excretor e 5, nervoso. Então, você vai assinalar quais são os sistemas, gente, que estão ausentes nos platelmintos. E a gente viu que os que estão ausentes são os sistemas respiratório e os sistemas circulatório. Portanto, o item dessa questão, item B de bola, sistema respiratório e sistema circulatório. Ok, gente? Muito bem, turma. Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre platelmintos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo. Próximo passo, ler o capítulo, reler novamente, resolver todos os exercícios e mais uma vez eu reitero, utilize o botão pergunta, gente, que é a forma que nós temos de interagir. Assim a gente pode avaliar ou ter um feedback do aprendizado de vocês, tá bom? Então não esqueçam, utilize o botão pergunta e façam perguntas para nós professores. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.